Oi, oi, bem-vindos ao Mundo Literário da Lu. Eu sou a Lu, tudo bem, minha gente? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre as minhas piores leituras do ano de 2023. O ano ainda não terminou, mas eu espero que eu não tenha mais leituras ruins. Eu espero que os próximos livros que eu leia até o ano terminar sejam livros que eu goste. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você me seguir nessas redes sociais. Eu produzo conteúdo literário em todas essas plataformas. Queria te convidar pra fazer parte do meu clube do livro. Eu tenho um clube do livro como forma de assinatura lá no Catarse. Você pode ser um dos meus apoiadores. Você consegue apoiar com valor de R$5, 10, 25 ou 50. E em cada dessas categorias você tem diversos benefícios, como participar de leituras coletivas, sessão cinema, sorteio de livros, marcador de página, adesivo. Você pode participar também da dinâmica do livro viajante, então vou deixar o link também do meu projeto aqui na descrição. Lembrando, minha gente, que esse é um vídeo que eu vou falar a minha opinião. Se você gostou de algum desses livros que eu li, não tem problema, não se sinta mal por eu não ter gostado. Nós temos gostos literários diferentes e nem tudo que eu gosto você vai gostar, nem tudo que você gosta eu vou gostar e tá tudo bem. A gente tem aí uma literatura vasta com diversos gêneros literários pra agradar todos os públicos de leitores. E também não é porque eu não gostei que isso vai fazer com que você não leia esse livro. Se algum dos livros que eu falar aqui você tem interesse em ler, você tem esse livro em casa, não deixe de ler só porque eu falei, porque talvez você tenha uma experiência melhor com esse livro do que eu tive. O ano de 2023 não foi um ano de leituras tão ruins. Eu li alguns livros ruins que eu não gostei, mas em sua grande maioria eu aprendi aquele negócio de abandonar os livros. Então muitos desses livros eu abandonei, eu nem trouxe eles aqui pra lista. Os livros que eu vou falar hoje são livros que eu li do início ao fim e que realmente não deu pra mim. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá com um cenário diferente. Gostaram dessas luzinhas? Eu tô achando bem uma coisa bem confortável e bem natalina. A gente vai começar o primeiro livro dessa lista com Uma Tempestade de Verão. Esse livro eu nem fico tão chateada por não ter gostado dele, porque ele custou R$12. Eu acho que várias pessoas conseguiram aproveitar a loucura que foi esse livro. Esse livro ele entrou em pré-venda, custou R$12. Todo mundo ficou, ai, será que eu vou receber um livro nesse preço? E ele chegou e eu li. Nesse livro a gente vai acompanhar a vida de uma adolescente chamada Meredith Fox. E tem 1 ano e meio mais ou menos que ela acabou de perder a irmã mais velha dela em um acidente de carro. E aí depois dessa dor, desse luto, ela se distanciou de tudo. Ela se distanciou dos amigos, ela se distanciou da família, ela se distanciou do namorado. Mas nesse verão que a história tá sendo contada, ela decidiu a voltar a socializar com as pessoas. Todo ano a família dela faz uma viagem pra meio que uma casa no lago, pra uma casa de verão, e ela vê que essa vai ser a oportunidade perfeita pra ela voltar a socializar com a família. E aí nessa casa a família dela tá literalmente toda reunida porque vai acontecer ali um casamento. Vai ter um casamento na praia, se eu não me engano esse casamento é dos primos da Meredith, eu não me lembro direito quais são os parentes dela que vão casar, mas assim, é o final de semana de casamento, família reunida, muita gente, verão, praia. E a família Fox, eles têm uma tradição de fazer um jogo anual de assassino. Como que funciona esse jogo? Eles fazem sorteios entre eles e aí você tem que assassinar a pessoa que você tirou, tipo, com uma arminha de água. Enfim, tipo, é uma brincadeira pra você pegar a pessoa desprevenida e eliminar ela do jogo. E aí, quem não foi eliminado acaba ganhando o jogo. E isso vai durar todo ali esse final de semana em que também tá rolando esse casamento. Ela acaba conhecendo o Witch, não sei falar o nome dele, que é um dos padrinhos dos noivos. Ela acaba vendo uma luz nele. Ela sabe que as aparências enganam, que talvez pode não dar certo esse relacionamento dos dois, mas ela acaba vendo uma luz nele. E aí no meio desse jogo, no meio desse final de semana, os sentimentos da Meredith vão acabar ali se misturando e quando ela se vê, ela já tá totalmente envolvida com ele. E aí meio que esse livro tem várias referências às músicas da Taylor Swift e esse livro tá dizendo que foi uma febre na rede vizinha, né? Eu esperava um livro de verão. Quando eu terminei de ler esse livro, eu pensei assim, nossa, essa autora, ela tinha todos os ingredientes que eu gosto num livro de romance. Eu amo livros de romance com temática férias, com temáticas de verão, com temáticas de casamento. Essa sinopse me chamou muita atenção, só que quando eu li, minha gente, foi muito ruim, na minha opinião. Eu achei que toda essa história, ela aconteceu muito rápido. Eu achei que o relacionamento dos personagens aconteceu tudo muito rápido. Eu achei que foi tudo muito superficial. Eles não se conheciam, mas parecia que eles já estavam tão envolvidos assim. Eu achei que foi tudo meio sem explicação, muito rápido, sem motivo, sem necessidade. Também não sei se é porque eu tô numa fase que eu não tenho muito mais paciência pra dramas
de adolescente, sabe? Livros com adolescentes, assim, ali na faixa dos seus 17, 18, que já são adultos, né, na verdade, assim, 16, 17, 18, eu acabo não tendo muita paciência pra esses cenários, porque eu não me vejo mais nesse cenário. Eu sinto que sempre quando eu vou ler um livro, eu preciso me identificar com alguma coisa. E geralmente o que me faz identificar com os livros são ali a faixa etária dos personagens, sabe? É ali o ambiente em que eles estão, a vivência deles. Claro que, assim, a gente falar de livros que passam, assim, na mesma ambientação da realidade, né? Não uma fantasia, porque não tem como eu me identificar com uma fantasia. Mas livros em que se passa no mundo real e que os protagonistas estão ali na mesma faixa etária que eu. Esses livros eu consigo me identificar mais. Livros com dramas da juventude e da adolescência, eu já não tenho muita paciência. Acho que é porque justamente eu já passei dessa fase, né? E eu me estressei muito com o diálogo deles dois. Eu me estressei muito. Eu achei os diálogos, eu senti muita vergonha dos diálogos dele. Eu fiquei muito agoniada, eu não gostei, minha gente, foi difícil de ler. Então é isso, pra mim esse livro, ele foi um livro cansativo, as coisas aconteceram muito rápido, eu não senti química no casal, eu não me apeguei com os personagens, eu achei a protagonista muito mimada, enfim, não foi bom pra mim. O próximo livro que eu não gostei esse ano foi Nunca Vi a Chuva. Esse livro eu não tenho ele físico porque eu li ele no Kindle, e ele foi um livro que muitas pessoas amaram. Eu nunca vi. Sim, eu vi um vídeo de um rapaz praticamente falando tudo que eu achei sobre esse livro. Pra mim ele foi preocupante. Acho que já tinha até um vídeo que eu falei um pouco sobre esse livro, sobre o que eu achei dele, né? Esse livro ele vai contar a história do Lucas, que tem ali 18 anos e aparentemente ele tem a vida perfeita. Ele mora em Portugal, ele foi adotado por uma família rica que sempre amou muito ele. Ele sempre teve tudo que ele quis, ele nunca passou nenhuma necessidade. A família adotiva dele sempre teve bastante condições, ele estava ali rodeado de amigos, ele tinha uma namorada que amava ele. Só que apesar de tudo isso, o Lucas ele continua sentindo um vazio muito grande nele e ele não consegue achar mais motivos pra viver. Ele acaba brigando com os pais por um motivo que eu vou trazer esse motivo aqui pra vocês. E ele acaba também terminando com a namorada, e esse é o estopim pra ele decidir que ele não quer mais viver. Então cuidado que esse livro ele tem muitos gatilhos. No momento em que ele tá prestes a tomar uma decisão, que seria tirar a vida dele, ele acaba recebendo uma mensagem de vídeo de um rapaz cantando, e ele percebe que esse rapaz é igualzinho a ele. E aí ele fica simplesmente chocado com essa reviravolta, ele olha pro vídeo e fala, nossa, existe um rapaz igual a eu e eu tô chocado com isso. E aí ele resolve abandonar a vida em Portugal e ir atrás desse irmão gêmeo dele pra tentar conhecer um pouco mais sobre a história dele. E aí ele parte pro Rio de Janeiro em busca desse outro irmão dele. O que me pegou nesse livro? Essa premissa, ela dá a entender que vai ser um livro bem íntimo, bem tocante, bem elaborado, mas eu não encontrei isso. Os dois irmãos gêmeos, que é o Lucas e o Rafael, um deles tem deficiência visual e o outro tem a depressão diagnosticada, né? E assim, são dois temas muito importantes e que eles devem ser tratados com muito cuidado e com muita cautela. E eu achei que o autor não conseguiu fazer isso. Eu achei que a maneira como foi retratado a vida desses dois foi de uma forma muito superficial. Mas o que mais me pegou nesse livro é porque eu não suporto ver personagens adolescentes tratando mal os pais. Eu não gosto de personagens que tratam mal os pais, eu não suporto. Mesmo que ele tenha depressão, mesmo que ele tenha os motivos dele, mesmo que ele esteja triste, eu acho que não é por aí, sabe? E aí o que acontece? O Lucas, ele fica chateadíssimo da vida porque os pais adotivos dele resolveram ter um outro filho e não contaram pra ele. Isso acontece logo no início do livro. E aí isso já fez com que eu ficasse, não vou gostar desse livro, eu não vou gostar. Porque assim, eu fico meio que tentando entender, não, nada a ver, porque que, tipo assim, enfim, eu não gostei. Justamente pelo autor trazer temas tão delicados, eu achei que ele poderia trazer isso com mais profundidade. Eu achei que principalmente os diagnósticos do Lucas, eles eram superficiais, eram muito senso comum. Eu achei que a história teve muita encheção de linguiça. Enfim, gente, eu não gostei mesmo. E também uma coisa que me pegou é que, assim, o Lucas, ele sempre teve tudo que ele quis. A família dele sempre amou muito ele.
E aí ele simplesmente larga toda a família e vai pra atrás desse irmão gêmeo. Tudo bem, sabe? Mas eu acho que não precisava ter sido assim. Então, é minha opinião, minha gente. Vamos para o próximo livro da lista. Prazeres Violentos. Esse livro aqui me decepcionou nesse ano de 2023. Não é uma novidade pra ninguém. Eu esperava muito desse livro. Foi um livro que eu fiquei muito ansiosa pra ler. Essa sinopse me prendeu muito. O título me prendeu muito. Eu achei que seria uma fantasia muito boa, mas não foi. Esse livro é uma releitura de Romeu e Julieta. E ele vai se passar no ano de 1926 em Xangai. Tá acontecendo uma disputa sangrenta entre duas gangues da região. E aí, no meio dessa disputa, a gente vai acompanhar a vida da Juliette, que é filha de um desses donos de uma dessas gangues. E ela acaba de assumir o posto de herdeira dessa gangue. Ela faz parte da Sociedade Escarlate. Do outro lado, a gente tem um outro tipo de gangue, que são os chamados Rosas Brancas. E quem comanda essa gangue Rosas Brancas é o Roma, o primeiro amor de Juliette e o seu primeiro traidor. Minha gente, me diga se isso aqui não tinha tudo pra ser um livro bom. E aí meio que as gangues, elas estão ali dando sinais de instabilidade, elas estão brigando, mas tem algo maior que tá fazendo com que os membros dessas gangues desapareçam. Eles estão morrendo, tem meio que uma peste acontecendo, eles não sabem um vírus, eles não sabem meio que entender o que tá rolando, e Juliette acaba precisando da ajuda do Roma para tentar entender o que tá fazendo com que os seus parentes, os seus familiares, os membros das suas gangues estejam morrendo. Eles acabam precisando trabalhar juntos lado a lado. Primeiro ponto negativo desse livro, os capítulos são extremamente enormes. E eu me frustrei muito com esse livro, minha gente. Eu não sei o que eu fui com muitas expectativas, talvez o problema pode ter sido esse. Eu esperava muito desse livro, eu esperava brigas, afinal, o nome do título é Prazeres Violentos, eu esperava brigas, eu esperava intrigas, eu esperava muito sangue, eu esperava muito romance também. Acabei recebendo uma narrativa um pouco mal elaborada, um pouco cansativa, um pouco sem graça. A fantasia em si, muito sem graça também, e uma descrição muito lenta. Uma coisa que me pegou muito é porque esse livro, ele é simplesmente escasso em descrições físicas dos personagens. Eu, até hoje, não consigo saber como que é a Juliette e como que é o Roma, porque o livro não tem descrição física dos personagens. E eu acho que isso fez também com que eu não conseguisse me identificar com eles. O final ali do livro foi um pouquinho bom, porque teve um pouquinho mais de ação, mas mesmo assim, eu não gostei desse livro. O próximo livro da lista foi A Última Parada. Esse livro eu li ele no Kindle, eu não tenho ele físico, mas esse livro foi uma tortura conseguir terminar ele. Eu nem me lembro mais direito da história. Eu tava lendo aqui a sinopse pra tentar refrescar a minha mente. Mas basicamente nesse livro a gente vai acompanhar a vida da August, que aos 23 anos acabou de se mudar pra Nova York. Ela tem uma visão muito cética do mundo e ela passa a dividir um apartamento com as pessoas mais excêntricas que ela já viu. E tudo que a August quer é construir uma vida sem muitas surpresas, uma vida sólida, porque de surpresas ela já teve muito com a mãe dela. Só que ela vai e acaba conhecendo a Jane. A Jane aparece certo dia no vagão de um metrô. E elas passam a se encontrar quase todos os dias nesse metrô. E à medida que elas vão se envolvendo, ela percebe que a Jane não é desse tempo. A Jane é lá de 1970 e ela tá literalmente perdida no tempo. Especificamente na linha do metrô, que é onde ela não consegue sair. E a August, ela vai fazer de tudo pra tentar ajudar a Jane. E no meio disso, elas vão acabar se envolvendo romanticamente. E é isso, minha gente. Mais uma vez, esse livro, os capítulos são enormes. Gente, eu juro, tinha capítulo que tinha mais de 30 páginas. Foi muito cansativo ler esse livro, foi muito, muito, muito cansativo. Os diálogos entre as personagens me dava muita vergonha alheia. Elas não se comportavam como se elas tivessem 23 anos, que é a idade da August. Eu acho que a Jane tinha ali... A Jane é de 1970, né? Então ela é muito mais velha. Mas eu sentia que eram diálogos muito infantis para a idade das protagonistas. O livro, uma ambientação muito chata, a escrita muito chata, os diálogos, os capítulos enormes, fez com que tudo nesse livro fosse cansativo, fosse maçante. O que salvou ali foram um pouco os personagens, os personagens secundários, que são ali os amigos da August, porque eles eram bem divertidos, mas foi isso que salvou. Eu nem tenho muito o que falar, minha gente, mas foi basicamente isso que eu não gostei. Aí eu também já não sei se é porque eu não tô mais numa fase de ler livros com protagonistas assim jovens, mas gente, esse livro, as protagonistas tinham 23 anos, eu tenho 26. As protagonistas, elas são adultas, elas estão meio que na minha faixa etária,
mas eu não gostei. E pra finalizar esse vídeo, eu trouxe um livro bônus que eu nem estou falando pras pessoas que eu li esse livro, que foi Enjaulada com o Extraterrestre. Esse livro, minha gente, foi dívida de jogo, foi promessa que eu tô pagando. Na verdade, eu fiz uma meta na minha live e aí eu falei que se a gente atingisse essa meta, eu iria ler um livro que o chat escolhesse. E o chat nas lives escolheu pra eu ler esse livro, Enjaulada com o Extraterrestre. E esse livro é tudo de ruim que você pode imaginar, com todo respeito, né? Minha gente, assim, o livro já diz tudo. A protagonista, ela vai se envolver com um extraterrestre, um cara de um outro mundo. O livro não tem explicação. Gente, esse livro é sem pé nem cabeça. Nunca leiam, pelo amor de Deus, uma humana se relacionando com o extraterrestre, ela vai fazer experimentos, ela tem que engravidar dele. Gente, esse livro, ele é absurdo. Eu nem vou mais falar sobre ele, porque eu nem gosto de lembrar. Mas enfim, foi isso, minha gente. Esses foram os piores livros que eu li no ano de 2023. Espero que vocês tenham gostado ou não. Vou ficando por aqui. Um beijo!